Está começando agora o Talk Show Protagonistas, um programa que conta histórias inspiradoras de uma das classes mais importantes no desenvolvimento econômico de Quatro Pontes, a classe empresarial. No ar, o Protagonistas. Horas 58 minutos, 2h58. Vamos começando mais uma edição do nosso quadro Protagonistas, uma realização Aciquap em parceria com a Rádio Tropical FM, o apoio Cicobi e também Sicredi. O quadro Protagonistas tem o objetivo de valorizar e dar visibilidade à nossa classe empresarial e também industrial do município de Quatro Pontes. E por falar em indústrias, hoje nós estamos aqui com a CEO, dá para assim dizer, a Cristiane Schurz Bantos, ela que faz parte da família IBS e vai aqui contar um pouquinho da história dela. Primeiramente, boa tarde, Cris, tudo bem? Fala bem pertinho do microfone, por gentileza. Boa tarde, Diego. Boa tarde aos ouvintes. Primeiro quero agradecer pela oportunidade, agradecer aos patrocinadores e por vocês terem essa iniciativa, né, aqui na rádio. Aliás, a rádio eu não conhecia ainda, imagina. Muito legal, bacana, parabéns pela estrutura. Acho que são poucas cidades, né, desse porte que tem uma rádio própria e comunitária. Acho que o trabalho de vocês é muito importante para todos nós. E meu carro sempre está lá sintonizado com vocês. Legal. Então, muito obrigada por terem dado esse espaço para a gente conversar aqui um pouquinho. Imagina, para nós é uma honra poder contar essa história da IBS, uma das empresas que mais emprega no município de Quatro Pontes, se não a maior, né, que gera mais renda, é uma das empresas que gera mais renda aqui para o município de Quatro Pontes, trazendo riquezas aí para a nossa população, para a nossa comunidade também. Cris, gostaria que você contasse um pouco da sua história. Quem foi a Cris lá na mais tenra idade? Depois a Cris cresceu, se tornou uma mulher, né? Passou por todo um processo de especialização para poder encarar, né, uma empresa dessa envergadura aqui em Quatro Pontes. Bom, eu brinco um pouco, né? Que a nossa vida sempre teve permeada por mandioca, né? Meu pai sempre trabalhou com isso, então desde que eu nasci, na verdade, fui concebida aqui na Lawrence. Meu pai era gerente aqui em Quatro Pontes, depois ele foi para Paranavaí e construiu uma fábrica lá, e aí eu nasci em Paranavaí, então eu saí daqui, fui para lá só para não nascer aqui. E depois a gente voltou e meu pai sempre estava nessa área, então meus irmãos também cresceram nesse meio da cultura da mandioca. Os pais do meu pai, os pais da minha mãe também eram agricultores também da área da mandioca. Minha mãe carregava balaio de mandioca nas costas, né? Meu pai, desde criança, sempre ali também ajudando a trabalhar nas fecularias. E a gente foi crescendo nesse meio, não tinha muito como, né, a gente escapar. E eu tenho alguns flashes assim de infância, que eu ia muito na IBS, ficava lá no meio dos funcionários e tal, e com 12 anos minha mãe já falou: você está muito à toa aí, vai trabalhar, meio período você vai trabalhar lá na IBS, né? Então, e eu lembro uma curiosidade, que meu primeiro salário eu fui lá na loja da Nena comprar uma bermuda pra mim. É mesmo? Eu acho que isso a gente nunca esquece, né, Cris? Eu também lembro do meu primeiro pagamento, comprei um som pro carro do meu pai. É bacana, né? Isso, né? Porque é uma conquista a primeira conquista, assim, de trabalho, né, que eu tive. E aí você comprou, então, na loja da Nena? Na loja da Nena, uma bermuda, salário. Eu lembro da bermuda certinho como é que era, enfim. E minha mãe foi junto comigo e tal. E aí, depois eu acabei indo para a faculdade, fui fazer engenharia química em Maringá, tudo já direcionado, porque eu já imaginava que eu ia ficar por aqui mesmo, trabalhando por aqui e tal. Terminei a faculdade em 98, e aí eu já vim para cá, comecei a trabalhar na IBS. Aí um pouco diferente, né? Com 12 anos eu ali era ajudante, datilografava a folha de pagamento, fazia parte pessoal, assim, o que mandava, né? Eu era uma coringa ali, minha irmã que me ensinava a fazer as coisas.
E era mais para eu realmente ter alguma atividade além da escola. Então, depois, quando eu voltei da faculdade, eu voltei a trabalhar na EBS, mas aí eu sem um cargo. Eu fiquei lá assim, o que eu vou fazer aqui? Né? Porque, afinal de contas, meu pai é muito prático, ele vai para a prática, vai fazer as coisas. Não tinha ninguém para me preparar para fazer as coisas. Então, eu ficava olhando e falei assim, o que dá para melhorar aqui? Né? Como que a gente vai organizar isso aqui? Porque o mercado já estava bom, o produto era bom, meu pai conseguiu assim ter um desenvolvimento muito forte em equipamento, ele tem uma mente muito apurada para esse tipo de coisa, de máquina, né? Ele aprendeu na prática e também acho que tem uma coisa que é dele mesmo, que ele olha uma coisa aí, é uma coisa nata. Então, incrível. Ele olha e tem os insights assim e já vai inventando coisa e sempre foi uma vontade dele fazer uma fecularia inteira. Então, quando eu cheguei na EBS, a gente praticamente já fazia uma fecularia inteira. Faltavam alguns equipamentos. Aí, quando eu entrei, chegou uma fase ali que as multinacionais começaram a entrar no Brasil. Acho que era Plano Collor, alguma coisa assim que facilitou a importação. E a gente ficou ali numa sinuca de bico com tecnologia, né? A tecnologia do exterior, mas em alguns equipamentos mais avançada que a gente não conseguia produzir. E aí meu pai falou, ou a gente senta e chora e perde o mercado e vai ser uma simples metalúrgica que vai fazer manutenção ou alguma coisa, ou a gente vai atrás de tecnologia. Aí a turma lá, que é Vivaldo, né, tá o Cristiano até hoje, a Carmen, a turma lá desde lá de trás, desde que eu tinha 12 anos, né, tá até hoje. Não, vamos encarar, vamos atrás. Aí fui eu e meu pai para a Suíça, para buscar um material específico para um equipamento específico lá, de centrífuga, que ele trabalha em alta velocidade e o material não existe no Brasil, não existe, só existe na Suíça e na Alemanha. São 2 empresas no mundo que fabricam esse tipo de material. E a gente foi lá bater na porta da empresa e falar, olha, nós precisamos desse material aqui. E aí eles falaram assim, a gente faz. E nós, meu Deus, nós não temos dinheiro, como é que vai ser? Vai pedir carta de crédito, né? A gente sabe que é muito caro e a gente estava assim, como é que vai ser? Aí ele falou, o dono, conseguimos falar com o dono da empresa, também é uma empresa familiar até hoje, né? Continua fornecendo a gente. Ele falou, não, a gente faz conforme o projeto de vocês e quando chegar lá no Brasil, vocês pagam. Uau! Tipo, nossa, a gente, né? Falou, né? Meu pai fala alemão, ajuda muito, né? Na época já falava um pouco de inglês também. Então a gente foi se virando. Então as coisas vão acontecendo também, sabe? A gente olhar esse olhar no olho, bater na porta, ir atrás, isso traz muita diferença, né? Confiança. Confiança. Mostra a confiança e eu acho que foi isso que a gente demonstrou para eles lá. Imagina uma indústria lá na Suíça que nunca viu a gente, pessoal do Brasil, que o Brasil já tem, em alguns aspectos, não tem uma boa fama, né? Mas foi muito bacana. Então foi um salto tecnológico que a gente deu lá em 2001 mais ou menos. E aí, depois disso, a gente foi crescendo e foi expandindo o mercado. E aí a gente falava assim, agora a gente tem uma fábrica completa para... Né, e tiramos os concorrentes da jogada, inclusive as multinacionais, né, que estavam ali no nosso encalço. Então, com um valor mais competitivo, né, o custo Brasil é menor, mas com qualidade equivalente à tecnologia europeia. Então, isso foi muito importante. E a nossa turma aqui encarou, né? Porque também tem isso. A gente precisa de pessoas que ajudam a pensar como fazer, a desenhar, a projetar, e depois o pessoal lá no chão de fábrica fabricando conforme tem que ser feito, né? Com todo cuidado, esmero. E a nossa equipe é muito boa, então a gente tem aí né, eu sempre falo, um caso de sucesso é um caso quando todo mundo
se dá a mão e vai em frente, né? Não Que é show. uma ou duas pessoas que vão fazer a diferença, né? Que bacana, hein, Cris? Em poucos minutos a gente já pode extrair aqui uma experiência, algo muito valioso, né? Vários princípios e valores que regem uma empresa, mas que também fazem parte de uma família, né? Você citou seu pai, a nossa querida e saudosa VV, né? Que carregava os balaios de mandioca. Então, acho que os pais têm uma participação muito importante na criação e no desenvolvimento dos filhos, né? Porque eles são grandes espelhos. Você citou o seu pai também, da mente brilhante que ele tem, né? Então, acredito que talvez tu seja uma privilegiada por ter um pouquinho dos dois, né? E buscar, né? Esse lance de buscar fora o que a gente não tem aqui, de sair da zona de conforto, do comodismo, é algo que toda empresa deve priorizar, né? E sem contar também na equipe, uma equipe preparada. Esses dias a gente foi fazer uma visita lá, é incrível ver a IBS operando. Eu nunca tinha visto, eu fiquei assim, abismado, né? Positivamente falando, claro. Tamanha é aquela... Existe uma certa cumplicidade ali, as coisas trabalham, tem que operar junto, né, Cris? Gostaria que você falasse um pouquinho mais desse chão de fábrica aí, porque se um não faz lá, erra depois na frente, né? Com certeza. Então, só voltando um pouquinho, depois disso, eu conheci o Gil, que é meu marido. Grande Gil, aquele abraço. E aí a gente se conheceu numa feira da mandioca. Olha então, aí. Assim, não, a mandioca, então é tudo assim, na tua vida. É uma marca muito forte, porque ele tem uma agência de publicidade, propaganda, e atendia uma farinheira, a Farinha Deusa, que é lá perto de Marília. Famosa Deusa, né? Tá aí nas prateleiras dos mercados. Exatamente. Ele que arrumou a logo da Deusa lá, então ele atendia, fazia isso. E a gente se conheceu numa feira de mandioca. Falei, não podia ser diferente, né? Tinha que ser meu marido. Então, continuou ali. E é isso que você falou, a gente precisa ter uma cumplicidade, a gente precisa ter um comprometimento, né? Esse comprometimento das pessoas, porque senão a gente não chega em nenhum lugar. E se um erra lá na frente e não assume, lá atrás, aliás, né? E não assume, a gente vai colher um problema lá na frente, né? Então, esse trabalho de conscientização das pessoas, de que estejam livres para falar errei, porque errar é natural. A gente não pode dizer que ninguém erra. E é humano. É humano. E eu acredito que seja uma atitude muito nobre a pessoa quando reconhece um erro, viu, Cris? Eu aprendi isso muito pequena, né? Eu lembro de hoje, assim, da onde que eu tirei esse negócio de conseguir assumir os erros, né? Eu lembro que uma das minhas atividades em casa era limpar banheiro, né? Aí eu lembro que eu fui e queria caprichar, né? Então eu peguei, na época, essa Poli, era Vima ainda, né? Era outra marca. E mandei ver, e ficou branco e tal, né? E aí minha mãe é muito econômica, né? Sempre. Então era tudo nos mínimos detalhes ali, tinha que economizar tudo. Quando ela viu aquele pó todo em cima da pia, ela me chamou e falou assim, quem fez isso? E tal, não, falou na hora do almoço, tá louco? A Cris foi limpar o banheiro e gastou um monte, não sei o que. Eu falei, ai mãe, sim, fui eu, desculpa. Aí eu já estava esperando, meu pai já vai me dar um puxão de orelha, já, né? Já estava ali assim, naquela dele, falou assim, isso mesmo, a gente tem que assumir quando erra. Olha que legal. Né? Então, isso me marcou muito e não fui castigada. O meu castigo já foi assim, tá bom, eu reconheci, na próxima eu vou acertar. E é isso, a gente reconhecer os erros e procurar sempre melhorar e... É natural que isso aconteça, né? A gente nunca, eu sempre falo que as pessoas tentam fazer as coisas para acertar. Exatamente, não vão tentar fazer para errar, né? Exato. E eu acho que o nosso time é bem isso. As pessoas tentam fazer o melhor e para acertar, mas não que a gente não tenha problema, a gente tem problema todos os dias. E a gente está lá para isso. Focar na solução também, né, Cris? Para focar na solução, exatamente. É isso aí. Quantas pessoas a IBS emprega hoje, atualmente? Sabe dizer? É bastante, né? Por 92, eu acho. Aproximadamente 100 empregos. Por aí. Diretos, né? Diretos. Muito bem. Quantos anos a IBS já está operando aqui em Quatro Pontes? Acredito que muito antes de ser município, né? Sim, a gente era marechal ainda, né? 44 anos, desde 1980. Desde 1980. Meu pai já morava aqui, como eu falei, quando nascia Lourens, lá por 1970. Eles vieram para cá porque ele veio para o Paraná para instalar a Companhia Lourens em Cianorte. E foi lá que ele começou a pensar em melhorar as máquinas que já tinham né, no Brasil e que vieram algumas da Europa. Então ele teve contato com essa tecnologia lá, né? E
esse tino aí para mecânica e conseguir pensar em processos, ele já desenvolveu lá naquela época. E depois ele veio para Quatro Pontes para ser o gerente da planta aqui na Lorenz. Então, aí depois ele saiu, foi para Paranavaí, voltou, comprou o posto, que hoje é o posto diesel, né? Posto BR aqui de Quatro Pontes. E aí ele falou assim, mas isso não é para mim, né? Eu preciso fazer outra coisa. Aí tinha o dono de uma autoelétrica, onde tem a EBS hoje, onde começou, lá na entrada. É verdade, antigamente era ali onde é que eu acho que hoje é a Solarmac, né? Do outro lado do alto posto diesel. Isso, exatamente. Bem na saída de Quatro Pontes. Exatamente, ainda nosso prédio, né? Mas, e lá começou com autoelétrica, né? Meu pai, então, mas eu não entendo nada de autoelétrica. Aí o cara falou, não, eu te ensino, é fácil e tal. E aí não tinha asfalto também para Marechal, o pessoal começou a fazer asfalto, ele comprou um torno, começou a fazer manutenção das peças das máquinas que estavam fazendo asfalto e tal. E aí foi crescendo, até que apareceu o dono, o que hoje é atual, a Midos Horizonte. Na época era o filho do ex-patrão do meu pai, lá de Santa Catarina, um outro que também tinha fecularia, antes da Lorenz. E falou, eu quero fazer uma fecularia aqui na cidade de Marechal. Daí ele falou, beleza, eu te ajudo aqui, mas com esse tipo de equipamento não pode, tem que ser um equipamento assim, assim, assim e tal. Aí ele falou, mas só tem importado e eu não tenho dinheiro para isso, né? Naquela época era muito difícil importar alguma coisa. Ele falou, não, mas eu sei fazer. Aí ele falou, então desenha. Ele falou, não, tá aqui na minha cabeça. Aí aí começou a fazer e deu muito certo. Deu um resultado melhor até do que tinha, né, nas outras fábricas, e o pessoal começou, esse dono da fecularia falou, eu tenho a melhor fecularia do Brasil. E aí todo mundo veio atrás, não precisou mais, né, porque o mundo da mandioca também não é muito grande, então todo mundo acaba se conhecendo, né. E aí eu posso dizer que a EBS foi assim, né, meu pai principalmente no papel dele, foi que modernizou as fecularias no Brasil. Que proporcionou essa modernização e que hoje né, as fecularias, né, a gente tem um mercado de amido bastante grande no Brasil, bastante significativo, e a gente é um dos maiores produtores de amido no mundo, né? Fora a Tailândia, que aí é outros números, né? Mas aqui o Brasil é bastante significativo. Amido de mandioca, né? Uhum. Que incrível. A EBS, então, com essa, digamos assim, de 4 pontos para o mundo, né? São vários países que vocês estão lá inseridos, né? 15 Sabe dizer países. Quantos? 15 países. 15 países. Montando fecularias nesses países. Montando fecularias e farinheiras, né? Só que a farinheira que a gente fabrica não é essa farinha de mesa que a gente conhece aqui para churrasco, né? Essa a gente acaba nem atuando muito porque já tem bastante empresas nesse ramo e a gente acaba não atuando. Mas tem uma farinha que a gente chama farinha panificável e que até no Brasil agora está começando a desenvolver, que é sem glúten, né, que é da mandioca. E aí a gente tem esse nicho de mercado, principalmente na África. Que interessante. Cris, me diga uma coisa, visão para o futuro, vamos fazer uma ponte para o futuro, né? EBS 44 anos, né? Tem até agora. O Gil acabou de falar aqui, ó, uma grande estrategista, essa Cris, Gil Cláudio Santos Cibancos. Ele é suspeito, não vale. Vamos prospectar a EBS para daqui a, não sei, 10, 20 anos. Como que você vê o cenário, fazendo uma análise com o atual contexto que a gente vive e tudo mais, o que dá para prospectar? O que você enxerga para a EBS no futuro? Na verdade, assim, não é muito fácil, né? Brasil e o mundo está numa situação bastante complicada, mas eu acho que a gente tem que focar naquilo que a gente consegue, pelo menos, enxergar agora, né? Uma das coisas que a gente tem focado é ampliar esse slogan, né? Criado pelo Gil, que é o Fábrica de Fábricas. Acho sensacional esse slogan. Foi muito legal, assim, todo mundo fala assim também, até fora do Brasil, fala assim, nossa, mas Fábrica de Fábricas, uau, né? E é isso, nós somos uma fábrica de fábrica, mas a gente está muito ainda restrito à mandioca, né? E também a gente já faz amido de milho, né? Então a gente conseguiu adaptar os nossos equipamentos para fazer amido de milho. Então a gente faz fábrica de amido de mandioca, fábrica de amido de milho. Um passo agora a gente quer ir para amido de arroz, que não existe no Brasil ainda. Existe farinha de arroz, mas não existe amido de arroz, que é um pouco diferente. Estaria aí o pulo do gato?
Talvez. Talvez né? um oceano azul seja presente, né? Sim. Já é um oceano azul, na verdade. Porque ninguém faz. Porque não do jeito que a gente faz inteiro, Legal. assim, no mundo inteiro, ninguém faz. Uau. Existem grandes empresas que fazem, mas os principais equipamentos, mas do jeito que a gente faz, entregando, funcionando, desde o caminhão lá, entrando na rampa de descarga, descarregando a mandioca e saindo o produto final, não tem ninguém que faz tudo do jeito que a gente faz. Que show. Então é muito trabalho, é muita organização para conseguir chegar nisso, né? Então, mas a nossa ideia é essa, é expandir os horizontes para a gente ser uma fábrica de fábricas real, de fato. Não só de amido, até de outras coisas. E já tem aparecido, por incrível que pareça, alguns outros nichos de mercado que vão até a gente conseguir utilizar os equipamentos que a gente fabrica e aplicar em outros tipos de produtos. Então é isso que a gente está fazendo agora. E aí uma notícia quentinha, nós estamos instalando uma fábrica piloto na EBS. Pra gente mesmo? Exato, aí quando estiver pronto a gente chama para vocês conhecerem. Vamos apresentar para a comunidade. Isso aí. E a ideia é melhorar cada vez mais, né? A gente já tem a ISO 9000 há 20 anos já também, que dá esse horizonte para nós, que é a nossa forma de gestão, que nos orienta com relação à gestão, né? De como fazer as coisas. Pela ISO 9000, que tem a premissa de melhoria contínua, né? Então, eu ia te pedir para falar um pouquinho mais. ISO 9000 é um selo de qualidade, né? Praticamente. É um sistema de gestão, né? É um sistema de gestão que começou lá com qualidade total, lá antigamente, mas ela cresceu e abrange hoje um sistema de gestão da empresa como um todo, focado na qualidade, focado na satisfação do cliente. Então, sempre olhando para o cliente. O que o cliente está precisando, o que o mercado está pedindo, o que a gente precisa ajustar os equipamentos para poder atender, ajustar processo, porque a gente não faz só equipamento, a gente sempre fala, a gente entrega uma fábrica funcionando. Então, nosso pessoal agora está até numa fábrica lá, ensinando o pessoal dessa fábrica como operar, como fazer o amido de primeira qualidade, o know-how, né? Então, assim, é bastante coisa que a gente faz e precisa ter uma metodologia, né, uma organização para que tudo seja feito da melhor forma possível. E vocês já têm 20 anos esse, digamos assim, o ISO, né? Isso, a ISO 9000, que a gente conseguiu a primeira certificação em 2004. Então, a cada 2 anos a gente faz a recertificação. Que bacana, que bacana. Cris, você citou alguns desafios, esse, por exemplo, de trazer tecnologias, foram lá para fora, né, Suíça e tal, conversaram, bateram na porta. Você lembra de mais algum desafio assim que fala, nossa, será que nós vamos conseguir passar por isso? Um desafio que foi a automação, né? A gente fala de fábrica 4.0, então eu ficava olhando e falei, gente, se a gente não entrar nessa, vai ficar complicado, né? Então, ali em 2012, mais ou menos, que a gente começou a ver essa questão da automação dos equipamentos, porque era uma fábrica, ela funciona, mas tinha que ir lá abrir válvula, fechar válvula, tem muitas variáveis e você depende muito do ser humano para fazer esse controle. Então, você acabava não tendo um rendimento bom ou uma qualidade mais estável dentro de uma fábrica, né? Então, a gente foi atrás de contratar pessoal, né, que tivesse pelo menos um conhecimento, mas você sabe, né, é bom estar aqui em Quatro Pontes, mas também é carece difícil de algumas coisas, né? A gente encontrar pessoas preparadas, né? Mas, de novo, a gente conseguiu uma pessoa, né, o Marcelo, que está com a gente até hoje, ele é uma pessoa, assim, que conhece bem de automação, mas não conhecia do processo. Então, ele e meu pai sentaram lá e começaram, né, a pensar como fazer. Aí meu pai explicava para ele, olha, essa máquina faz isso, a gente precisa disso. Ele falou, então dá para fazer assim, assim. Então, hoje a gente tem uma fábrica completamente automatizada, né? Inclusive, tem uma fábrica na Jamaica, que é um processo, foi um caso muito bacana. Hoje é Heineken, era de uma outra empresa, multinacional também, mas foi vendida para a Heineken, que a Heineken já faziam cerveja para a Heineken lá, então na Jamaica. E a cerveja local deles não utiliza... Ai, gente, eu não sou boa em cerveja, mas acho que um dos princípios lá, o lúpulo, aquele tipo de cevada, enfim. Cevada, a cevada.
E aí utiliza amido para fazer a fermentação. Eles importavam esse amido de milho dos Estados Unidos, que é o mais próximo deles. E aí eles falaram assim, bom, o que a gente pode fazer até para mitigar, né, para melhorar a questão dessas pessoas que vivem, que utilizam do álcool, né, que é vamos dizer assim, não é tão legal se as pessoas exageram, né? E a gente quer dar um retorno para a sociedade, como é que a gente pode fazer isso? Aí eles pensaram, vamos fazer amido de mandioca. Aí o pessoal planta mandioca, a gente compra a mandioca, faz o amido e faz a cerveja. Então, aí a gente fez uma fábrica piloto lá bem pequenininha para eles e deu certo. Então, dentro da fábrica de cerveja, a gente colocou uma fecularia. Uau. Foi um desafio. Interessante. Totalmente automatizada. E a gente consegue, inclusive, olhar como eles estão trabalhando lá. Aqui da EBS, abre aqui o supervisório e consegue falar, olha, vocês precisam controlar isso, melhorar aqui e tal, né? Claro, tudo também depende do tamanho do investimento que o cliente quer fazer, mas é possível fazer isso já. E depois disso, eles quadruplicaram essa fábrica. Então, é uma fábrica até grande para Jamaica, né? Imagina. E está funcionando muito bem. A gente continua mandando os nossos técnicos fazendo manutenção lá. Então, de vez em quando, o pessoal está lá na Jamaica, em outros países também. Que show. Dá para se dizer, então, que desse desafio tornou-se aí um case de sucesso, né? Com certeza. Eu acho que o desafio, ele proporciona isso, né? Isso Se a mesmo. pessoa se dedicar, a empresa, a equipe, se dedicar, tem grandes possibilidades de ter sucesso. Sempre foi assim, né? Aquele frio na barriga e falar, será que a gente consegue? Até agora deu certo. Que bacana. Cris, você falou em automação e tudo mais. Hoje a gente está vivendo aí a inteligência artificial, né? Inclusive a gente está estudando um caso. Estou fazendo um MBA em inteligência artificial e a gente percebeu, teve o professor citou um exemplo lá lá na Bahia, né? Uma indústria de extração de óleo de palma. Né? Eles também automatizaram e implementaram várias ferramentas de inteligência artificial. Essa automação que você falou já seria uma espécie de inteligência artificial ou não? Não sei te falar, assim, porque assim, quando a gente fala de inteligência artificial, você já eu imagino, assim, que você já, tipo, dá um comando de voz e a coisa anda, né? A gente não chegou nesse nível ainda, mas quem sabe, né? Eu acho que tudo é possível, né? Se a gente estiver sempre aberto, e eu acho que no nível que essas empresas que vendem essa tecnologia estão começando a trazer, então nossos parceiros, né, nossos fornecedores têm muita parte nisso também, de dar esse suporte para as empresas poderem chegar nesse nível, né? Então, com certeza, se for esse caminho aí, a gente vai seguir esse caminho também. O que a gente fala hoje a nossa fábrica a gente controla no tablet. Olha quiser. Só, que incrível. Então, no celular, enfim. É a tecnologia que está aí para ser utilizada, exato, né? Exato. Que bacana. Comentários chegando aqui, Cris, vamos dar uma olhadinha. É a galera que está curtindo aí a nossa live, né? O Jean Caramores Teuter, grande exemplo. Parabéns, Cris, sucesso sempre. Obrigada. O maridão, o Gil Cláudio Santos Cibantos, uma grande estrategista essa Cris. Ele disse que foi você quem instalou a ISO. Ele lembrando aqui. É uma equipe, não é só eu, não. A Nicole Bona, muito inspiradora a história da IBS. Parabéns, Cris, pela linda história. Obrigada, também a Ivete Isabel Krieger, parabéns, Cris, por ser esta grande empreendedora e fazer parte do desenvolvimento de Quatro Pontes. Obrigada, a IBS Nena. faz parte da nossa história, lembrou aqui a Nena. Que bacana. Estamos quase chegando aqui ao final, Cris, já são 3h26. Conquistas, falamos de desafios, de perrengues e tudo mais. Conquistas, gostaria que você falasse sobre as principais conquistas da IBS aí ao longo desses anos. Você que trabalha lá desde os 12 anos de idade, você falou, né? Isso, comecei com 12. Vixe, Eu acho que por si só, né? Esses 44 anos já... Eu acho que cada dia é uma vitória, assim. Né, a gente tem que batalhar todo dia. Costumo dizer que não tem jogo ganho. A gente precisa sair em campo e batalhar todos os dias. Não tem... Fala assim, tá tudo bem e tal. Não tá, a gente sabe. Cada dia é um novo dia. Exatamente. Então, assim, desarrumou a gaveta, vamos lá, tem que arrumar de novo, né? A gente tem todo essa parte organizacional de como deve ser as coisas, mas tem hora que
escapa. O pessoal, é mais fácil fazer assim, não quero. E normalmente quando faz assim, dá problema, né? Então, mas eu acho que é isso, todo dia a gente tá ali querendo acertar, querendo melhorar, querendo fazer diferente. Eu acho que a conquista maior é a gente ter as pessoas do nosso lado, entende? A gente reconhecer essas pessoas, ter elas como uma família mesmo, uma família EBS, que, nossa, assim, mesmo a pessoa, né, esses dias teve um funcionário de 1 ano, super feliz de estar 1 ano na EBS, né? Então você fala, puxa, que bacana, acho que a gente está acertando, né? Acho que é o caminho de acerto. Eu acho que se a gente não traz alguma coisa boa para as pessoas, porque não é só um lado que tem que ganhar, são todos os lados que devem ganhar, né? O cliente, a empresa, os funcionários e os funcionários que são a empresa. Sem eles a gente não ia chegar em lugar nenhum também. Então acho que o maior realmente sucesso que a gente tem é ter essa equipe que topa, que está engajada, que está feliz, que gosta do que faz e está com a gente ali. Já, assim, eu acho que uma média aí de 15 anos, né, de pessoal estar na casa. A gente tem gente de 40 anos na EBS, né? Esses dias estava o Gervásio, a gente entregou uma lembrancinha para ele de 33 anos de EBS, né? Então, é bastante tempo, é uma vida que você está ali, é a sua vida, né? Você passa muito mais tempo na empresa, muitas vezes, do que com a sua família, né? Então, a gente conseguir fazer com que isso seja mais agradável possível, né? E que seja prazeroso para todos, eu acho que é uma grande conquista. Não que seja sempre e nem que seja para todos, mas que seja para uma grande maioria. Que legal, que show. E para a gente finalizar, então, Cris, nosso bate-papo, gostaria que você deixasse uma mensagem, né, para todos que estão nos ouvindo, de repente, jovens empresários, talvez aquele que tem uma industrinha lá no seu quintal, né, tá com medo, com receio de evoluir. Eu acho que tem uma grande mensagem que você trouxe nessa entrevista através do seu pai, que teve coragem. 4 Pontos não tinha nem asfalto entre Marechal Cândido Rondon e 4 Pontos, né? A gente olha essa história e fala, cara, não sei se eu ia ter coragem de fazer isso. Exatamente. Né? Qual a mensagem que você deixa? Eu acho que é isso. Precisa ter coragem. Para ser empresário, precisa ter coragem. Não é fácil. Eu cheguei com a coisa pronta. Eu não posso dizer que eu abri alas, né? Quem abriu alas foi meu pai, foi o pessoal que chegou antes de mim. E a coisa já estava pronta. Eu ajudei talvez a expandir um pouquinho ali, né? Mas precisa ter coragem, precisa ter muita calma nessa hora, muitas vezes, respirar fundo e falar, apesar de tudo, vamos em frente, né? A gente passou ali pela pandemia, agora estou lembrando, a gente chegou em dezembro ali de 2020, eu não lembro, 2021 já, não lembro mais, mas a gente teve que parar, teve aquele programa do governo que pagava metade e a empresa pagava metade. A gente aderiu a esse programa, então a gente trabalhava só 12 horas, né? Então o pessoal trabalhava metade do expediente, 4 horas de manhã e 4 horas à tarde. Aí a gente dividiu, foi uma loucura, mas a turma também entendeu, sabe? E inclusive eles queriam trabalhar as 8 horas completas, mesmo sem receber. Eu falei, gente, não podemos fazer isso, senão vocês vão deixar de receber do governo a parte de vocês, né? Então, foi um mês só ali pra gente dar um respiro, as coisas começaram a andar de novo no ano seguinte, mas foi difícil. Então, se a gente esmorecesse, parasse, se falar, acabou tudo, não tem saída, sempre tem saída, sempre tem saída. E aí, quem se diferencia é quem vai buscar essa saída. Então, tem que ter confiança em si mesmo, saber o que quer, batalhar por isso, e não é fácil, não é fácil mesmo, mas é possível. E quem tem isso dentro vai conseguir, com certeza. Então, eu acho que fazer as coisas bem feitas, independente para quem ou para quê, acho que é a chave do sucesso. Limpar bem o banheiro, né, Cris? Limpar bem o banheiro. E eu gostaria de ler uma frase. Nunca mais esqueci isso aí, viu? Eu tenho uma frase que eu li ontem, da Madre Teresa, se você me permitir. Claro, por gentileza. Ela é um texto um texto maior, mas eu vou ler só o finalzinho. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante.
Dê o melhor de você a si mesmo. Veja que no final das contas é tudo entre você e Deus, nunca entre você e os outros. Uau! E a Madre Teresa, né, tá acima do bem e do mal, né? Então, eu acho que é isso. A gente fazer o melhor, dar o melhor de si, acreditar que esse, né, tirar o melhor de si, e as coisas acontecem naturalmente. Que show, que show. Que mensagem bonita e profunda, registrada aqui para os anais da história, no nosso quadro Protagonistas. Cris, quero te agradecer, obrigado. A gente sabe que o seu tempo, ele é precioso, né? Então, Imagina. Gratidão por você. É um prazer estar aqui. Desprender desse seu tempo e compartilhar conosco dessa história de sucesso que é a IBS. Desejamos muito sucesso para você e também para todos os seus liderados lá. E quando a fábrica estiver funcionando lá dentro, a fábrica de fábricas na fábrica, você convide a gente para a gente mostrar, tá bom? Vou sim, com certeza. Será um prazer recebê-los lá. Obrigado, Cris. Obrigada. Valeu. Agora 3h33, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna com a nossa programação Mix Tropical. Lembrando que o quadro Protagonistas é uma realização Associação Comercial. Agradecer a todos os diretores, em nome aí da Ivete Krieger, a nossa presidente, também a Rádio Tropical FM e os apoiadores culturais, né? Cicobi e Sicredi, que apoiam a classe empresarial e industrial do município de Quatro Pontes. Um abraço e até a nossa próxima edição. Vocês acompanharam o Talk Show Protagonistas, um programa que enaltece a classe empresarial e empreendedora de Quatro Pontes com histórias visionárias, inspiradoras e que motivam. Porque quem empreende, empreende e conquista. Apoio Cultural, Sicredi, comprometidos com fortalecimento.